Prepare-se para mergulhar em uma aventura épica e emocionante, onde um jovem gamer solitário, Mingay, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ser aceito em uma academia secreta que treina os guerreiros mais poderosos contra dragões lendários. Em meio a batalhas intensas, traições dolorosas e descobertas surpreendentes, Mingay deve enfrentar seus medos e superar desafios inimagináveis. Será que ele conseguirá transformar-se de um perdedor recluso em um herói lendário? Não perca nenhum segundo dessa jornada incrível. Mingay é um perdedor suado e nojento, sem amigos, que apenas vive em sua caverna o dia todo jogando seu jogo favorito e tem orgulho de ser um dos melhores jogadores que já existiram no servidor. Ele está atualmente jogando uma partida contra seu amigo próximo que conheceu online e está jogando freneticamente no teclado, como o pequeno suado que ele é. Depois que Ming vence a partida e seu amigo se despede, o pobre Ming fica triste ao ver que ninguém está online para alimentar suas necessidades de jogo. Ele abre o perfil de seu catfish favorito, por quem se apaixonou, e pouco antes de babar em seu teclado fedido, recebe um convite de outro jogador de alto nível chamado Nano, que o desafia para uma partida de duelo. Ao receber o convite, ele aceita instantaneamente e eles começam o duelo. Quando a partida começa, Ming fica impressionado com as habilidades do jogador, pois isso era muito mais desafiador do que ele esperava. Devido a isso, Ming usa uma velocidade incrível de pulso e movimentos de mouse como você nunca viu antes, levantando-se da cadeira. Mas nesse momento, Nano envia uma mensagem direta prevendo seu próximo movimento em tempo real, e em seguida ele perde o duelo e seu corpo congela em choque. Depois que Ming se senta ali, se perguntando quem diabos era esse jogador e como eles conseguiram derrotá-lo assim, ele verifica o perfil para mais informações e percebe que está em branco. Então ele desloga e para de jogar. Mudamos de cena e descobrimos que a pessoa que o derrotou era uma garota chamada Shem. Ela é uma caçadora de dragões de classe A que está estudando no Colégio Castelo, mas é conhecida pelo apelido de Nano. Nano está dirigindo pela cidade com alguns de seus amigos do Colégio Castelo e eles descobrem que o diretor do colégio está interessado em Ming, pois ele aparentemente é capaz de ser um aluno de classe S, mas Motong não entende o porquê. É por isso que ela queria desafiá-lo para um duelo para ver do que se tratava todo esse alvoroço. Ela fica irritada porque Mingay recebeu uma bolsa de estudos do diretor do Colégio Castelo, mas acha que ele não pertence a uma escola como essa, especialmente depois de derrotá-lo em uma partida 1 contra 1. Seus amigos também estão confusos e pedem a Nano para descobrir mais sobre ele. Então ela acessa o sistema de IA do Colégio Castelo chamado Eva. Eva cumprimenta Nano e ela começa a fazer perguntas sobre a vida, hobbies e interesses pessoais de Ming. Ela descobre que Mingay não tem amigos na escola, pouca ou nenhuma presença na vida e só gosta de jogar videogames. Ele também foi abandonado por seus pais quando era mais jovem e agora mora com sua tia e tio, que o provocam o dia todo, junto com seu primo malvado chamado Ming. Ming gosta de trollar Ming fingindo ser uma garota online e namorando-o no jogo por vingança. Sua tia e tio gritam com ele para começar a ganhar dinheiro em breve. Caso contrário, nenhuma faculdade o aceitará e ele será um idiota sem vida e sem futuro. Nano descobre que Ming também tem uma queda por uma garota que ele gosta na escola, chamada Chen Wino. No entanto, Nano quer saber mais sobre seus sonhos e inspirações e onde ele se vê no futuro. Mas, ao verificar seus sonhos na vida, Eva informa que ele só quer ser um simples vendedor de jornais para ganhar dinheiro suficiente para atualizar seus jogos e ficar online o máximo que puder. Depois de ouvir isso, Nano fica chocada e sua amiga quase sai da pista, pois estão todas confusas sobre como o diretor o quer na faculdade, já que ele não passa de um recluso solitário sonhando com catfish cookies. Depois de ser expulso de casa para comprar mantimentos e itens para a casa, ele se depara com a caixa de correio e pergunta ao carteiro se há alguma carta para ele. Ele recebe algumas novas cartas e um pacote contendo um dispositivo que o informa que foi rejeitado pela Universidade Internacional, mas a outra carta
aceitando-o no Colégio Castelo. Diz que ele será orientado pelo professor Garian, que enviou isso especificamente para ele. Ele pensa que isso deve ser um sonho e tenta se despertar, mas na verdade é realidade e uma carta real. Então o garoto corre para casa para contar à sua família. Quando eles leem a carta, pensam que é uma espécie de piada e sua tia fica furiosa, achando que ele deve ter forjado uma carta falsa e lhe dizendo que ele não passa de um pirralho. Seu primo Ming diz que não há como ele entrar nessa faculdade, pois as pessoas que frequentam essa academia são normalmente híbridos humanos ou pessoas nascidas metade humanas e metade mágicas. Como ele pode até frequentar esse lugar? Ming lhes conta sobre um cara chamado Chuai Hang, um famoso híbrido humano conhecido por ser um dos alunos mais fortes de toda a Academia Castelo. Ming afirma que ninguém pode se comparar a uma pessoa como Chuai H, mas nesse momento, Ming entra em um estado de sonho enquanto sua família discute sobre ele. Nesse sonho, um helicóptero sobe até seu apartamento e um homem sai, que por acaso é o único e inigualável Chuai H, convidando Ming para se juntar à academia e até se inclina diante dele, chamando Ming de seu mestre e dizendo que estão esperando há muito tempo para vê-lo. No entanto, ele sai do devaneio e volta à realidade, pensando que talvez sua família esteja certa sobre tudo isso e talvez alguém estivesse brincando com ele. Então ele começa a se afastar, mas nesse momento, o dispositivo que estava dentro da carta começa a tocar e sua IA informa que a pessoa na linha quer entrevistar Ming amanhã sobre a recente aceitação do Colégio Castelo e seus rostos caem. Mais tarde, Ming fala com seu melhor amigo online e ele parece ser a única pessoa animada para ouvir as novidades e lhe dá algumas dicas sobre como se apresentar na entrevista. No dia seguinte, Ming chega ao prédio localizado na cidade principal para a entrevista e, ao chegar, fica surpreso ao ver alguns de seus colegas da escola anterior, que também parecem ter recebido a mesma carta. Um dos alunos é sua paixão de longa data, uma garota chamada Shen Winwin. Enquanto todos esperam na fila para a entrevista, Ming pergunta a Winwin como ela acabou ali e também lhe dá confiança, dizendo para não ficar nervosa, pois ela é uma oradora incrível e a melhor de todas as suas aulas no ensino médio. Depois que ela agradece, o entrevistador os chama um por um, e após algum tempo, finalmente chega a vez de Ming. Ele passou o dia anterior repetindo várias perguntas e respostas de entrevista em sua cabeça para não cometer erros. Mas quando o examinador lhe faz as perguntas, elas são completamente aleatórias, como se ele acredita em alienígenas, o que o pegou completamente de surpresa, pois esperava que lhe perguntassem algo normal, como onde cresceu e sua história de vida. Um dos outros entrevistadores que está digitando as respostas disse que não se importava com sua vida e só queria que ele respondesse essas perguntas simples, pois são extremamente importantes. Depois disso, Ming disse ao cara que ele acredita em alienígenas e que todas as noites olha para o céu noturno e observa as estrelas, dizendo que o universo é muito vasto e que deve haver vida além da Terra e em outros planetas na galáxia. Depois dessas perguntas aleatórias, ele se levanta e se desculpa com os examinadores, dizendo que deve ter se inscrito na faculdade errada e sai do prédio. Enquanto caminha para fora, vemos um homem invadindo o prédio e confrontando os dois examinadores sobre Mingay e como foi a entrevista. Mas eles disseram ao homem, que por acaso é o professor Guderian, que Mingay acabou de desistir da entrevista após a primeira pergunta. Então o homem se enfurece com esses dois, dizendo que eles deveriam ter implorado para ele ficar e que devem ligar para o celular dele e trazê-lo de volta. Mas o entrevistador está confuso sobre por que o professor está tão bravo com a saída dele. Enquanto caminhava para casa, Ming viu Winwin e ela pergunta a Ming se ele quer ir à festa de formatura juntos e Ming aceita. Ming espera se casar com Winwin um dia e passar o resto de seus dias com ela, vivendo em algum lugar na cidade e se estabelecendo. Agora ele pensa que acabou de estragar a chance de entrar no Colégio Castelo. Mas quando chega em casa,
Sua tia lhe diz que um homem chamado Goody ligou para eles e que Ming passou na entrevista e pode se matricular no Colégio Castelo. No dia seguinte, eles voltam ao prédio para falar com o professor Guderian, e desta vez, sua tia, tio e primo o acompanham, pois precisam discutir seus estudos. Sua tia imediatamente quer saber sobre o dinheiro e onde ele ficará hospedado. O professor diz que sua bolsa de estudos será de $36.000 por ano, depositados em sua conta bancária, e ele dormirá na academia. Ao ouvir uma quantia tão grande, sua tia implora para ele se juntar a eles e diz ao professor que ele irá imediatamente. O professor diz que o motivo pelo qual querem Ming é porque ele aparentemente é um talento raro de 100 anos armazenado em sua alma. Isso confunde sua tia e tio, mas ele então traz uma carta escrita pela mãe e pelo pai de Ming e revela que eles eram estudantes honorários da Academia Castelo e entrega a carta para ele. Mingay fica em choque, pois sempre pensou que eles o abandonaram sem motivo, mas o tempo todo eles estavam estudando na escola. Ele se desculpa e vai para o banheiro chorar enquanto lê o conteúdo da carta. Sua mãe explica o que aconteceu com eles e por que ela o deixou naquela noite, dizendo que sempre o amou e que ele é a única coisa que ela realmente se importa. Mas, devido à sua linhagem, ela teve que frequentar o Colégio Castelo. Ela também disse ao professor que, quando seu filho Mingay atingisse a idade, queria pedir ao diretor que lhe desse uma bolsa de estudos e desejava a ele nada além de uma boa vida. Nesse momento, Nano se aproxima dele enquanto ele estava chorando no banheiro feminino e diz que ele provavelmente deveria sair do prédio se for chorar assim e o acompanha de volta à reunião. Quando ele volta, o professor pergunta o que ele acha de se matricular na escola, mas ele diz que precisa de mais tempo. No entanto, ao ouvir essa decisão, Nano diz a todos que a hesitação de Ming se deve a uma garota por quem ele tem uma queda e não quer deixá-la para trás. Isso choca Mingay, e ele fica totalmente surpreso por ela poder conhecer Chen Winwin, mas então ela explica como adivinhou aleatoriamente. Mas depois disso, ela se entrega sobre quem realmente é ao dizer algo que disse a ele no duelo naquela noite no jogo, e ele instantaneamente se lembra e descobre que Motong é na verdade Nano e a mesma pessoa que conseguiu derrotá-lo no jogo. Depois que ele se senta no telhado e se pergunta como ela sabe tanto sobre seus assuntos privados, ele começa a pegar seu telefone e começa a confessar seus sentimentos por Chen Winwin. Mas, enquanto está fazendo isso, Nano aparece atrás dele, assustando-o. Ela diz que Eva, a inteligência artificial, pode facilmente localizar sua localização e ela veio aqui sob ordens do professor Guderian para tentar convencê-lo a se juntar à academia mais uma vez. Mas Ming hesita novamente por causa de sua paixão por Winwin e diz a Nano que a ama e que não pode deixá-la até confessar seus sentimentos. No entanto, Nano diz que sabe que Winwin não gosta dele de volta e que ele arruinará sua chance de entrar na academia por alguém que nem o ama. Mas ele ainda acha que tem uma chance, pois ela se ofereceu para ir à festa com ele. Depois que Nano tenta explicar a ele todas as razões pelas quais ele está fazendo as escolhas erradas na vida, e então diz que, se ele não se juntar agora, isso o afetará para sempre. No dia seguinte, Ming se encontra com Chen Winwin para a festa de formatura e compra alguns suprimentos para a festa. Mas enquanto estão fora, Nano o aborda novamente, aconselhando-o a deixar Winwin imediatamente. Ela disse que o professor está partindo hoje à noite, então ele deve tomar sua decisão até então. No entanto, Mingay já planejou confessar seus sentimentos a Winwin na festa de formatura, então ele recusa a oferta dela novamente. Depois, Mingay é visto praticando sua confissão no espelho por um bom tempo para estar pronto para amanhã. Como Mingay não tem um centavo, ele colhe flores do chão para dar a Winwin. Enquanto a festa estava prestes a começar, seu amigo Gem Mango lhe traz um terno. Depois de colocar o terno,
ele se dirige ao palco principal para a formatura e cumprimenta dois outros alunos que também estão usando ternos, pois foram contratados por Xiao Mangu. Depois, Mingyi planeja seu próximo movimento e decide subir ao palco com as flores para confessar seu amor. No entanto, quando está prestes a fazer seu discurso, Xiao Mangu sai com algumas flores na mão e faz sua confissão a Chen Winwin. Todo esse tempo, Xiao Mangu estava brincando com ele, e o que é pior, Chen Winwin estava envolvida e também expressa seus sentimentos por Xiao Mangu na frente de Ming, e eles começam a namorar ali mesmo. Mingyi fica em completo silêncio, sentindo a traição de seu amigo próximo e completamente de coração partido. Enquanto Ming sente uma tristeza profunda e rejeição, de repente Nano aparece com a roupa mais bonita, fazendo seus colegas de classe ofegarem de surpresa enquanto ela desce elegantemente os degraus da cerimônia de formatura. Nano se aproxima de Mingyi com suas subordinadas e bate palmas para sinalizar às garotas para mudar sua roupa. Depois, a deslumbrante Nano prende o braço com Ming enquanto expressa para Winwin e Xiao Mangu que Ming tem coisas mais importantes a fazer do que estar aqui, e isso irrita Mangu. Então, Nano diz a ambos que esta é a última vez que verão essa versão de Ming e sai do prédio. Nano diz a ele que está tudo bem olhar para ela uma última vez, mas Mingyi se recusa e não se vira como um verdadeiro alfa. Depois que saem, eles dirigem por um bom tempo até que o carro fica sem combustível. Eles param em algum lugar para esperar o tanque reabastecer, mas é aqui que Nano diz a Ming que não pode falhar com o diretor ou professor em não fazer Ming se juntar à Castle Academy. Mas Ming agradece a Nano por não desistir dele e reconsidera querendo se juntar ao Colégio Castelo. Então Nano informa a Eva sobre sua decisão e depois Eva cumprimenta Ming pela primeira vez e lhe dá todas as suas estatísticas atuais, chamando-o de estudante de classe S, junto com um código de identificação de estudante e todas as informações sobre a faculdade. Nesse momento, Nano o coroa, nomeando-o rei da faculdade, mesmo que ele ainda não tenha feito nada. Então ele fica impressionado com essa notícia. Ela lhe diz que pessoas foram coroadas antes dele, como seus pais. No entanto, pessoas matariam pela coroa e até morreriam por ela. No entanto, ela se submete a ele e diz que será sua subordinada pessoal e o guiará com o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos de estudo na faculdade. Então ele a aceita como amiga de bom grado. Eva salva todas as informações de Ming no sistema para ele usar, e isso notifica todos os outros alunos que estão frequentando o Colégio Castelo. Alguns dias depois, vemos Ming no aeroporto, onde ele pergunta ao oficial sobre a linha CC que ele deve pegar para chegar à faculdade. Mas o oficial diz que não há tal linha e que ele não atende mendigos. Mingyi olha para si mesmo e seus $20 e diz que não é mendigo, mas então olha ao redor para ver um monte de outros mendigos que se parecem exatamente com ele, com todas as bagagens maltrapilhas nas costas. O oficial diz para ele ir à embaixada chinesa e pedir acomodação e comida lá, e depois se afasta, deixando-o se sentindo mais e mais como um idiota. Ele decide ir ao McDonald's para comprar um hambúrguer, mas é recusado no serviço, pois eles também não servem mendigos. Nesse momento, ele conhece um garoto de cabelo prateado chamado Finger, e tenho certeza de que as garotas nos comentários adorariam conhecê-lo. Mas acontece que ele também está sem dinheiro, pois pede a Ming algum dinheiro para comprar um refrigerante. Ele olha para suas mãos e percebe o cartão do Colégio Castelo em sua mão e pergunta se ele é um estudante lá, tirando um cartão semelhante para si. Ele diz que é seu veterano e então pega seu dinheiro apenas por diversão. Mais tarde naquela noite, eles se sentam juntos e Finger revela que está em seu 12º ano e que normalmente um aluno se forma em 4 ou 5 anos, mas ele teve que repetir um ano 4 vezes seguidas porque é tão incrível assim. Eles se sentam na estação de metrô e esperam pela linha CC que devem pegar para chegar à faculdade. Finger explica que a faculdade está escondida em um vale e a maneira mais fácil de chegar
é pela linha CC, a menos que você possua um jato particular e tenha permissão do diretor. Eles esperam até meia-noite antes de adormecerem, e Mingay tem um sonho onde se encontra em uma guerra com pessoas correndo em hobbies. Então ele acorda e vê uma grande lua fora da janela da estação e um garoto sentado ao seu lado no chão. O garoto olha para ele e fala com ele como se o conhecesse e o chama de irmão. Mas então, Mingay acorda novamente e descobre que acabou de ter um sonho. Nesse momento, Finger acorda também e diz que a linha CC está aqui, e ambos ouvem um homem caminhando em direção a eles com um sino na mão. O cara anuncia que o trem expresso CC-1000 está aqui e todos os estudantes devem embarcar com suas bagagens e passagens. Finger se aproxima dele e o cara diz que não esperava ver sua cara de fracasso lá, e Finger diz que foi rebaixado mais uma vez e estabeleceu o recorde de rebaixamentos consecutivos, fazendo-o descer de grau B para F. Depois disso, Ning também se aproxima do condutor e diz que é um novo estudante chamado Ming. Ao ouvir seu nome, o condutor começa a surtar e pergunta se ele realmente é o novo estudante de grau S e por que o professor não chegou em seu avião para buscá-lo. Ao ouvir isso, Finger surta também e pergunta se isso é verdade, e então Ming surta também porque não quer se sentir excluído. Com isso, ele faz o check-in e todo o aeroporto se ilumina e o corredor subterrâneo se abre para ele, e o trem expresso CC-1000 chega com o professor Good aparecendo como Mario. Todos embarcam no trem enquanto os alunos trocam de uniforme, e o professor pede para Mingay assinar um NDA, pois é costume para todos os alunos da faculdade, porque estudam alguns assuntos especiais que não são ensinados em nenhum outro lugar do mundo. Depois disso, o professor explica que estudam sobre dragões e pergunta a Mindy sua opinião sobre eles. Ele diz que são apenas criaturas lendárias, parte de vários mitos e histórias, mas o professor diz que são reais e que humanos e dragões estão em guerra há muito tempo, mas as pessoas normais não sabem. Aqui no Colégio Castelo, eles estudam maneiras de matar dragões e produzir heróis que podem ajudar a humanidade. Depois de ouvi-lo, Ming diz que talvez o professor precise de um médico mental em vez de um caçador de dragões. Mas então ele desmaia de repente e tem um sonho com o mesmo garoto que lhe diz que os dragões são reais e lhe mostra uma cena com um dragão real no topo de um pico coberto de gelo, explicando que, há muito tempo, um humano arrasta para cima o rei dragão em seu trono e se tornou o primeiro imperador humano. Quando o dragão morreu, todos celebraram, e é por causa do herói humano que a civilização conseguiu avançar tanto. Com isso, ele desaparece e Ming volta a si. Ele acorda e diz ao professor que talvez ele seja louco, mas o professor chama um de seus associados, que traz 2 caixas consigo. O homem diz que, em seus 40 anos de carreira, Mingay é o segundo estudante de grau S que ele viu, e, infelizmente, o primeiro arrasta para cima. Depois disso, eles abrem a primeira caixa e mostram a ele uma escama de dragão e pedem que ele tente atirar nela com uma arma. Ming diz que tem experiência com armas graças ao seu treinamento militar e dispara, mas a bala ricocheteia, mostrando a resistência das escamas. Ming diz que pode ser alguma tecnologia avançada e depois olha para a outra caixa, que mostra um bebê dragão dentro de uma cápsula em estado de sono. O professor lhe conta a história por trás disso, mas Mingay pensa que é apenas uma figura de ação e diz para eles crescerem. Ele olha de perto para o dragão e ele acorda de repente e tenta escapar, mas graças à nova tecnologia de nanotech, ele volta a dormir sem escapar. O professor diz que deve ter reagido aos fortes genes de Ming, e ele pensa que seu ancestral Andrew Tate deve estar feliz ao ouvir isso. Depois disso, todos chegam à faculdade e Mingay entra com o professor. Enquanto caminham, ele pergunta ao professor por que não viram nenhum aluno lá, e o professor começa a se perguntar também. Nesse momento, sirenes de emergência começam a tocar, e o professor percebe que as coisas estão prestes a ficar loucas e pega Minji
e começa a correr para se proteger atrás de uma pilastra. De repente, muitos jovens saem de todos os lados, vestindo ternos vermelhos e pretos. Os dois grupos começam a atirar uns nos outros e todo o lugar se transforma em uma zona de guerra. O professor também é atingido e cai no início. Essa guerra louca continua até que resta apenas uma mulher e os líderes de ambos os grupos. Os líderes saem a céu aberto e se enfrentam, revelando-se como o líder da União dos Estudantes, Cesar, e o presidente da sociedade, Leonard, Zhang. Eles começam a lutar como protagonistas de um anime de luta e fazem Ming-Gei parecer o NPC que ele é em comparação. Enquanto eles ficam ocupados se matando, as duas garotas se enfrentam com Ming-Gei no meio, e a garota do time vermelho se revela como Nano. Nano aponta uma arma para ele e diz para ele se abaixar e atira na garota atrás dele, mas ela é atingida primeiro e parece que o time preto venceu. Mas então Ming-Gei entra em estado de ultra instinto, dando seu corpo ao garoto jovem que tem aparecido em seus sonhos, e eles conseguem atirar na garota e nos dois líderes como um chefe. Depois disso, Ming se senta ao lado da pilastra e recupera o controle sobre seu corpo. De repente, um grupo massivo de enfermeiras e médicos chega ao local e começa a tratar todos. Junto com eles, um homem careca de terno preto entra e reclama sobre o desperdício de dinheiro que os estudantes fizeram com esse evento. Nesse momento, o professor acorda também e explica que usaram balas de tinta anestésica que marcam o alvo e o colocam para dormir sem realmente danificá-lo, e que hoje foi um dia livre na faculdade e os estudantes decidiram jogar um jogo caro de paintball para ver quem é melhor. Depois disso, ele volta a dormir devido a explodir outra bala em seu peito enquanto explicava sua função a Ming. O careca é o professor Man, responsável pelas finanças e disciplina da faculdade. Ele liga para o diretor para reclamar da bagunça que os estudantes fizeram com sua faculdade, mas o diretor diz que é direito deles e que a faculdade pagará os $200.000 em custos de reparo e lamenta não poder se juntar a eles este ano, prometendo participar na próxima vez. Depois de receber aplausos dos estudantes, ele pergunta se Ming está lá e diz para ele se juntar à sua turma e se despede. Uma vez que a chamada termina, o professor Man diz a Ming para ir para seu dormitório, a menos que queira morrer, pois ele nota os olhares ciumentos e sedentos de sangue de todos os estudantes presentes. Mais tarde, Ming-Gei chega ao seu dormitório e descobre que é um grande quarto para 2 pessoas. Seu colega de quarto não é outro senão Finger Senpai e ele se oferece para levá-lo e mostrar a faculdade no primeiro dia. Ele o leva para diferentes edifícios dentro da faculdade e explica que, nos terrenos da faculdade, ninguém pode usar a linguagem espiritual, graças ao pai do professor Man, que vive na torre de vigilância e usa seus poderes para lançar uma barreira ao redor da faculdade. Ele então o leva para a única sala de aula onde as pessoas podem usar a linguagem espiritual para fins de ensino e explica que é um tipo de poder que vem da ressonância da linguagem dos dragões com a linha de sangue dos dragões. Basicamente, você precisa ter o sangue de um mago e conhecer encantamentos mágicos, ou será rotulado como um trouxa e enviado para o universo do Harry Potter NPC. Enquanto caminham, encontram vários estudantes praticando sua linguagem espiritual e um deles perde o controle de seu espírito aquático, mas outro estudante o congela e salva todos. Enquanto isso, em algum lugar em um dirigível, o diretor toma uma bebida com seu amigo Manson e pergunta sobre os estudantes durante a era do último Rei Dragão. Ele então diz que, em vez de soldados, desta vez deseja produzir gênios que possam liderar a humanidade em uma nova era de paz sem a ameaça dos dragões e, para isso, está disposto a treinar Ming pessoalmente. Depois disso, ele pergunta sobre uma missão secreta que vão iniciar e o dirigível continua avançando em direção ao destino. De volta à faculdade, o professor Good vem buscar Ming-Gei e o leva para seu exame 3A.
Eles vão para o quarto dele e o professor diz que antes do exame oficial, quer testar algo e lhe mostra uma caixa de música que tem a gravação do Imperador Dragão Negro. Ele explica que todas as pessoas com a linha de sangue dos dragões são seus súditos e que quando ele rugia, todos os dragões sob seu comando se curvavam e se ajoelhavam na direção de seu trono. É também o primeiro passo para aprender a linguagem espiritual e faz com que humanos com a linha de sangue dos dragões alucinem. Ele toca a gravação e pergunta a Ming se ele viu algo, e Mingay diz que apenas se sentiu sonolento, e nada em particular. Ao ouvir isso, o professor começa a se perguntar como isso pode ser, dado o sangue de grau S dele, e então corre em pânico para a biblioteca e chama o professor Man lá também. Na biblioteca, eles estudam os antigos registros e deduzem que Mingay pode ser alguém do nível do imperador e pode ser alguém com a linha de sangue do dragão branco. Isso complica as coisas, mas Good diz que quer manter isso em segredo para que seu aluno não acabe em um laboratório. No dia seguinte, todos os novos alunos fazem o exame 3A e Mingay apenas cola, copiando as respostas que conseguiu com Finger Senpai. Ele também tem um sonho sobre o garoto jovem que se apresenta como seu irmão Mings, e Ming acaba dormindo por 2 horas no exame de 3 horas. Que Shad. Mais tarde naquela noite, Ming ouve um sino e tem um sonho sobre Mings novamente, onde o garoto lhe diz que esse é o sino da morte e significa que alguém está prestes a morrer e ele vai se meter em problemas. Mas também pode ser uma oportunidade e lhe pergunta sobre uma vantagem. Ning se lembra de como Nano o encontrou no telhado e diz que quer a habilidade de ter seu mapa aberto para poder ver a localização e o layout de tudo no mundo. Mings concede isso usando um feitiço, e Mingay acorda de verdade com Finger chamando por ele, dizendo que o alarme de emergência disparou. Todos correm para fora e percebem que todos os estudantes de grau AG e acima devem se reunir no salão de reuniões, onde os professores dizem que durante uma missão encontraram o palácio do Rei Dragão de Bronze e 2 de seus membros do conselho estão presos lá, pois o palácio está mudando continuamente e dificultando a fuga. Eles mostram algumas fotos de escrita de dragão que encontraram no palácio e dizem para tentar decodificar na esperança de mostrar uma saída de lá. Restam apenas 20 minutos e estão buscando ajuda de todo o mundo. Com isso, todos os estudantes começam a tentar decifrar o código. Enquanto isso, Mingay olha ao redor como um idiota e apenas nota como todos os outros estão dando o seu melhor, enquanto ele, sendo seu primeiro dia nesse novo mundo, não sabe de nada. Ele nota uma das novas alunas que é ótima em dar o seu melhor também e começa a se sentir ainda mais inferior. Nesse momento, ele se motiva e se lembra do mapa aberto que tem e o USA para encontrar a chave para sair do palácio e envia a solução. Com isso, eles conseguem enviar AOS que estão no palácio e encontrar uma saída para eles. Mas acontece que não tem oxigênio suficiente para chegar à superfície. Esses 2 membros são os mesmos que entrevistaram Mangyef para a faculdade e ambos se amam. Eles dão o seu melhor para chegar à superfície e entregar o casulo que recuperaram do palácio, mas no caminho são atacados por um dos guardiões do Rei Dragão, um dragão marinho, e ele acaba arrastando para cima ambos, mas não antes de conseguirem entregar o casulo AOS superiores no dirigível. O dragão marinho começa a persegui-los para recuperar o casulo, mas Mance luta com todas as forças para vingar seus parceiros mortos. Torna-se uma longa perseguição em que o dragão marinho continua enganando-os e consegue arrastar para cima a secretária de Mance também. Em seu luto, Mance atira de volta na besta com sua metralhadora, mas é tudo em vão. O dirigível começa a perder energia também e parece que será o fim para todos eles, mas então Mance percebe que estão perto da represa e comanda o navio para ir direto para ela, fazendo o dragão marinho segui-los e arrastando para cima, ele esmagando entre os portões da represa.
O plano deles acaba sendo um sucesso, mas não antes que o dragão consiga disparar um de seus dentes através do estômago de Mance. Mais tarde, o diretor anuncia que a missão foi um sucesso e conseguiram colocar as mãos em importantes escritos de dragão e artefatos graças a Ming e à ajuda dos outros estudantes. Depois disso, o sino da faculdade toca, indicando a morte de alguns de seus membros. Ao sair do salão, Zhang agradece a Ming por sua contribuição e o convida a se juntar à sociedade Lionheart como seu sucessor, mas Mingay recusa, dizendo que não pode assumir tal posição. De volta ao dirigível, o diretor sai e se senta com seu amigo moribundo. Ele relata a missão e diz para manter a informação sobre a perda em segredo dos alunos e apenas dizer para aguardarem ansiosamente a próxima missão. Além disso, ele diz para verificar sua filha adotiva, Nano, para garantir que ela fique segura. Neste roteiro fascinante, somos apresentados a um mundo onde humanos e dragões coexistem em uma luta eterna, revelando segredos impressionantes sobre linhagens de sangue e habilidades ocultas. Mingay, inicialmente um gamer recluso e sem amigos, descobre ser um talento raro de 100 anos com um potencial inimaginável para se tornar um guerreiro lendário. O Colégio Castelo, um lugar secreto onde tecnologias avançadas e magia se entrelaçam, serve de cenário para batalhas épicas e intrigas complexas. A surpreendente revelação de que os pais de Mingay foram estudantes honorários da academia e que ele herdou uma linhagem poderosa adiciona camadas de mistério e emoção à trama. Além disso, a presença de uma inteligência artificial avançada chamada Eva e as constantes mudanças e desafios dentro do colégio tornam esta história uma verdadeira montanha-russa de emoções e descobertas. Chegamos ao final do recap da primeira parte do anime A Dragon King and Got Revenge. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado!